A questão da ira é uma realidade delicada que pede uma cautela precípua para lidar, tanto se ela tenta me pegar, quanto se eu percebo que o outro está enredado por esse sentimento e agindo por ele. De certa forma, foi tomado por essa realidade. Nós vivemos uma realidade em que a todo momento algo vai me testar. Isso, inclusive, faz parte da própria realidade do estágio dessa orbe e daquilo que é o corrente para uma experiência e que não é excepcional, exceção, mas é a leva diária de experiência que estar aqui acarreta. É a concha que a onda traz no natural. É a todo momento uma realidade me testar. E eu preciso ter cuidado com a forma como eu me preparo para responder a isso, a forma como eu encaro e o autocontrole, o adestramento que o autoconhecimento me traz para saber silenciar, se precisar falar algo, saber falar e desenvolver essa alternância de acordo com a situação, mas sob o adestro. Na revista Reformador desse mês, na parte que fala de irascibilidade, diz que quando se está sob um transtorno depressivo ou mau funcionamento de algum órgão, isso pode interferir na minha capacidade de lidar e ver aquilo que ocorre, que vem ao meu encontro. E até a questão da confusão que isso possa trazer, inclusive se existe um efeito de cansaço persistente. Daí que a alegria, o bom humor, o ânimo, a energia, ela leva a produzir proteína, imunoglobulina, que proporciona auxílio para enzima digestiva. Daí que existe uma perturbação, inclusive na manobra de captação de açúcar que a célula faz no sangue quando se está sob um efeito de irritação mal contida. E esse descompasso, esse desalinho nessa manobra da glicose e no labirinto que ela faz para entrar para a célula e a janela que precisa acontecer para ela sair, e até a sensibilidade à insulina está ligado a essa manutenção de um bom humor, de uma visão legal da vida.
feliz. Daí que é preciso brecar a raiva que destrambelha, desnorteia, com a questão do autoadestramento, do autocontrole, a que preço for. Por isso que não importa o preço que exija de mim, eu preciso me controlar, manter o meu ponto de equilíbrio, de lucidez. Porque isso é o único caminho que me permite silenciar algo que seria desastroso se fosse falado. Articular uma situação que pede um raciocínio fino, gemal, para ser elucidado, para ser desencumbido. Tinha um senhor que ele tinha uma dificuldade com a questão da paciência, era nervoso e agressivo e dava vazão a essa expressão. E ele morava numa rua que era possível passar um carro. Se viesse outro na outra mão, já não dava, porque a rua estreitinha. E aí, certa feita, ele estava chegando e precisava passar com o carro e tinha outro que tinha uma mulher grávida que estava aguardando para ser levada e ele brecou a passagem desse carro porque ele precisava entrar e foi explicado para ele que era urgente a passagem do carro e ele não aceitava. E daí foi preciso que pessoas pegassem esse carro e fizessem ele movimentar ali no caminho possível para que o outro carro pudesse ter a passagem. Ele então, irado, dá um murro no carro e quebra o braço. E o próprio filho desse senhor falava da questão do nervosismo dele e que quem estava de fora não tinha ideia realmente do que era o estado de humor dele, desse senhor, que quem estava ali dentro convivendo percebia. Isso mostra a que ponto pode chegar uma ira mal contida, uma dificuldade de me adestrar. Porque aqui é o exemplo da questão de explodir, mas isso se espraia para o cotidiano. Quando uma situação ela não é olhada com cautela e com desejo boamentoso de digerir aquilo, de minorar aquele dano, se possível resolver, como que aquilo pode sair de controle e gerar uma consequência com um alcance inapreciável, imprevisto. Daí que é preciso gravar, memorizar aquilo que é positivo e dissolver aquilo que tenta perturbar, alienar, constranger, destrambelhar. Esse é um movimento que eu tenho que fazer, de procurar fazer a fixação do que é benéfico, daquilo que
me ajuda nessa conexão do bom, do que ajuda, do que coopera, do que interfere de forma feliz, e que, per si só, me auxilia a ir dissolvendo o débito que eu carrego. Haja visto que é preciso solver compromisso negativo que está na minha agenda e que, na captação e assimilação do positivo, eu posso então ter know-how para lidar com isso e fazer esse caminho. E não existe arrependimento quando eu consigo o silêncio no momento da discussão e deixo aquilo em suspense, em aberto. E isso é curioso porque quando se está no calor de um queima-roupa discussional, é comum perceber que existe a tendência de querer resolver uma contenda colocando mais gasolina ali, naquele fogo que atiça. E acaba que, no meio dessa altercação, eu emito uma realidade confusa, distorcida, ofendo alguém, digo algo que é mentira em relação à reputação de alguma pessoa, em relação até o que ela fez, que acaba que começa a ser dito algo irreal, por estar no calor daquela altercação, daquele duelo. E no livro Alma e Coração, Psicografia de Chico Xavier, por Espírito Diverso, na parte que fala da discussão, diz que isso é uma brecha diminuta por onde eclode, esbarronda, aguaceiro, represa, com o destrambelho, o tsunami, da várzea, da inundação. Daí que, quando haja uma atitude que, na maioria das vezes, é impensada, porque acontece muito de eu falar alguma coisa, ainda não ter um nível de consciência que me permita perceber aquilo que eu falei exatamente, que eu ainda estou numa consciência de sono. Ou se já existe alguma consciência e eu percebo e aquilo me chacoalha, mesmo que depois do ocorrido, pode acontecer de me faltar força para resolver. E se ao perceber eu tenho força para pegar e resolver, pode ser que eu fale no tentando, de ao encontro e dissolver aquilo. Por isso que cabe a mim não exagerar uma ocorrência negativa, não dar um valor acrescido àquilo, que é um berloque,
uma insignificância que tenta manchar a minha tentativa de fixar e arregimentar o pensamento positivo, nobre. Daí que é preciso não dar importância para aquilo que é dito pelo outro também. Porque nós temos esse costume de dar muita importância para o que o outro diz. E de levar, assim, J por J o que é dito em consideração. E isso é uma postura que faz com que eu entre numa esfera de fixação infeliz, que dificulta o meu manejo, o meu adestramento de mim mesmo.